Pessoal, tudo bem? Hoje, aula 41, dia 14 de setembro, uma aula de ciências, ok? Então, vamos lá. Vamos na continuação das nossas aulas aqui e vamos falar hoje sobre o caminho da luz. Lembram que nós tínhamos falado que a luz, ela pode ser natural ou artificial? Lembram? Natural, o sol, por exemplo, artificial, a lanterna, no caso, né? Então, vamos lá. Mas, afinal, como a luz chega aos nossos olhos? Então, vamos lá. Então, é o que eu acabei de falar, né? A luz é emitida a partir de uma fonte de luz qualquer, que pode ser natural ou artificial. A luz caminha em linha reta e em altíssima velocidade, que a gente não consegue nem perceber a velocidade dela, de tão rápida que é, tá? Nós temos a luz direta, olha lá, uma tela de computador onde tem luz, né? Reflete a luz ali, ó, tá vendo? Reflete a luz no rosto dele. Aqui, luz direta também de um abajur, das lâmpadas da nossa casa, tá? Na maior parte do tempo, a luz que atinge os nossos olhos é a luz refletida, ou seja, a luz incide sobre um objeto e parte dela volta aos nossos olhos, ok? Então, olha lá. Eu estou colocando essa aqui, uma televisão antiga, e nós falamos que a imagem era preta e branco, tá? Porque não existia televisão colorida. Então, para ficar colorida, o que as pessoas faziam? Tentavam ficar colorida. Colocavam papel celofane. Eu já vou mostrar para vocês o que é um papel celofane, tá? E eles tentavam deixar colorida, né? Colavam aqui, ó, e achavam que estavam assistindo televisão colorida. Eu não sou desse tempo. Eu não lembro disso, devia ser muito pequena. Eu lembro da televisão preto e branco, mas de colocar papel celofane na frente, todo mundo fala, mas eu não lembro dessa história. Vamos lá então, na apostila, página 173 até 177, ok? Vamos lá. Então, aqui na 173, é mais ou menos o que eu tinha explicado ali, né, anteriormente. Vamos aqui, ó, só aqui, ó. Aqui nessa imagem. Só deixa eu aumentar aqui. Olha lá. A luz, né, que é a luz do sol, a luz natural. Aqui temos uma árvore e uma criança. Então, aqui, imagine a seguinte situação. Um raio de luz, né, que parte de uma fonte de luz, que é o sol, caminha em linha reta até atingir o objeto, que é a árvore. Parte dessa luz, tá vendo aqui? Então, é refletida pela árvore e segue direto para os olhos do observador, que é a criança, ok? Então, agora, por que eu falei de papel celofane? Então, assim, qual é a cor da luz? Costumamos chamar a luz que vem do sol de luz branca. O mesmo acontece com a luz que sai de algumas lâmpadas acesas, mas a luz pode ser de diversas cores. Então, aqui, se vocês estiverem em casa, dá para fazer, mas não é obrigado a fazer, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês no vídeo. Então, o material é lanterna e papel celofane de cores diferentes. O papel celofane eu tenho aqui, ó. A gente chama de papel, mas ele é tipo um plástico, tá? Então, eu tenho rosa, azul e verde. E aí, o que a gente precisa? Precisa de uma lanterna. Tá? Eu tenho essa aqui, tá? Ok? Olha lá. E aí, vou mostrar para vocês aqui a minha cortina. Então, deixa eu tirar a luz aqui, peraí. A cortina tá aqui, tá? É meio begezinha, é que reflete a luz ali, tá? É branca, bege clarinho, tá? Agora, espera lá. Se eu colocar o papel celofane rosa na minha lanterna, encapar com rosa, olha lá que cor vai ficar a minha cortina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar mais longe. Então, a cortina acaba ficando rosa, tá vendo? Entenderam? Ok? Agora eu vou fazer com a azul para vocês verem. Agora eu vou encapar com a azul. Olha lá. A cortina vai ficar de que cor? Tá vendo? Ela fica azul. É que essa minha câmera aqui não é das melhores,
tá? Mas dá para entender. E agora, se eu colocar os dois juntos, encapar com os dois juntos, ó. Olha lá. Tá? Fica uma cor, sei lá, esquisita, né? Tá? Vamos continuar aqui, então. Então, vamos lá. Continuando. Bom, as cores do arco-íris. O arco-íris é um fenômeno luminoso muito bonito, você não acha? Eu acho. Você já reparou que o arco-íris costuma aparecer de dia durante ou depois de uma chuva? Ele é formado quando a luz do sol, então a luz do sol atravessa as pequenas gotas de água que estão no ar. Nesse momento, a luz branca do sol é separada nas luzes que a compõem. Essas luzes são formadas por cores diferentes, as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, lilás e violeta. O arco-íris é um fenômeno luminoso, ou seja, relacionado com a luz. Então, olha lá, o Isaac Newton, ele foi um cientista, matemático e físico inglês, nascido em 1643, faz tempo. Ao longo de sua vida, ele estudou diversos fenômenos e fez vários experimentos. Por volta de 1670, Isaac Newton conseguiu provar que a luz branca vinda do Sol não era pura, ou seja, ela era formada pela mistura de várias cores que se separam ao atravessar um objeto de vidro ou de cristal transparente, parecido com um triângulo chamado prisma. Então, olha lá, ó. Aqui está o prisma, tá? Geralmente é um cristal, ok? Transparente. Quem conhece, né? Uma pedrinha transparente é um cristal. E aí a luz do sol reflete nesse prisma e aí aparece tudo colorido aqui. Eu não me veio agora na cabeça que tem um filme, um antigo pra caramba. Se não me engano, nos chama Poliana. E ela vai visitar uma pessoa lá, vizinho da tia dela, que tem na janela pendurado assim vários prismas, várias pedrinhas dessas penduradas assim. E quando o sol reflete ali nos prismas, aparece o arco-íris, fica tudo colorido a sala da pessoa. Então, se vocês procurarem aí o filme Poliana, é velho, mas é interessante, tá? A Poliana tem um coração muito bom. Vamos lá. Vamos ver o texto aqui. Ufa, que calor! Esse texto aqui eu vou mostrar para vocês, antes de ler, que é do site da revista Ciência Hoje das Crianças. Ele foi retirado do site CHC, que quer dizer Ciência Hoje das Crianças, o C de ciência, o H de hoje e o C de criança.org.br. Ele foi retirado de lá. É um site que tem alguns jogos, tem várias coisas, tem histórias interessantes, tem vídeos. Então, quando vocês não tiverem nada para fazer, estiverem jogando, pesquisem lá, chc.org.br. Tem muita coisa interessante, tá? Então vamos ler o texto. Vou ler para vocês. Você sabia que o Sol tem diferentes temperaturas? Por exemplo, a fotosfera, que é a parte mais fria da nossa estrela central, que é o Sol, chega a 4.027 graus Celsius. Achou muito quente? Pois saiba que em seu interior, lá dentro do Sol, o Sol chega a 14.999.727 graus Celsius. É claro que é impossível ir até lá com um termômetro para medir isso. Mesmo a parte mais fria da estrela é capaz de fazer qualquer equipamento de medição virar torrada, né? Nossa leitora Ana Luísa, então, perguntou: afinal, como os cientistas descobrem a temperatura do Sol? Quem responde é o astrofísico Ramiro de la Reza, do Observatório Nacional. Ele explica que existem diversas maneiras de calcular a temperatura do Sol. Uma delas é usar um espectrômetro, instrumento que separa a luz emitida pela estrela em várias linhas. Cada linha corresponde a um elemento químico presente no Sol. Como cada elemento químico absorve calor de uma maneira diferente,
é possível usar cálculos matemáticos para descobrir quão quente é a estrela. Outra forma de medir a temperatura do Sol é verificar a radiação emitida pelos raios solares. O método consiste em posicionar uma placa de metal para receber luz diretamente do Sol e ver quanto calor ela absorve. Depois, os cientistas usam essa informação em um cálculo complexo, bem difícil, que leva em conta a distância entre a Terra e o Sol, entre outros dados. Assim, é possível conhecer a temperatura do Sol com uma margem de erro de apenas 1%, conta Ramiro. Tá? Então, fazendo todos esses cálculos, todo esse estudo que eles fazem, tem quase 100% de acerto na temperatura do Sol, ok? Então, vamos lá. Qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto tratado nesse texto? Então, vamos lá. Trata da temperatura do Sol. Trata da temperatura do Sol. Nossa, eu tenho que fazer de novo. Deu errado. Vamos lá. Trata da Oh, mas tem hora que temperatura do Sol. Então, esse texto trata da temperatura do Sol e de como os cientistas a medem. Então, trata da temperatura do Sol, de como os cientistas a medem. Medem o quê? A temperatura. Então, eles tratam de como os cientistas medem a temperatura, entendido? Como o assunto do texto está relacionado ao conteúdo que estudamos nesse capítulo. Então, nós falamos sobre o Sol, falamos sobre a luz, né? Então, vamos lá. O texto aborda algumas características da luz do Sol, uma fonte de luz natural, ok? O material é posicionado para receber a luz do Sol e então medir a quantidade de calor absorvida nesse texto, né, que foi abordado aí. Então, foi uma placa de metal, ok? Então, agora nós temos aqui, lá no material complementar, nos adesivos, no último adesivo, terão 2 adesivos. Um adesivo que está escrito lá, metal, e no outro isopor. Ó, dá para ver aí? Metal e isopor, ok? Aí você vai colar aqui. Aonde? Então presta atenção. Qual dos dois, o metal ou o isopor, é um material muito eficiente em absorver o calor do Sol? Como é que a gente sabe se absorver o calor do Sol? Quando a gente está no carro, está com uma calça jeans, uma calça preta, a gente fica muito tempo no sol, aquilo não vai esquentando, que chega a arder a pele, então é porque ele absorveu o calor. A gente coloca a mão, está pelando. E qual é o material que não absorve o calor do sol? Que você coloca a mão, mesmo que fique lá no sol, não vai acontecer nada, não vai absorver o calor do sol. É o metal ou o isopor. Se você quiser fazer isso, você tem um pedacinho de isopor, um pedacinho lá, pode ser uma panela, uma tampa da panela de metal, e colocar lá no sol, você vai ver qual vai absorver o calor do sol e qual não vai absorver, ok? Então, a aula de hoje é isto. Muito obrigada, fiquem bem
e até mais. Um beijo a todos.